para falar um pouco mais sobre essa relação entre a força da natureza e o ordenamento jurídico brasileiro, recebemos aqui no estúdio o juiz da primeira vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte, Michel Cury. Muito obrigado, doutor Michel, pela presença. A honra é minha. Bom, eu começo perguntando como é que o direito brasileiro vê esse prejuízo, causado aí pelas forças da natureza. Podemos dizer que não são coisas comparáveis a outros países que têm furacões, tufões, mas as fortes chuvas que vêm castigando o nosso estado de Minas, principalmente, também causam prejuízo de grande impacto, né? Veja bem, esses furacões e essa chuva, vamos dizer, essa tempestade, os dois pertencem à mesma, vamos dizer assim, espécie, tem a mesma natureza jurídica, qual seja, força maior, que é o evento que vamos dizer assim, tem uma certa imprevisibilidade, tá certo? E é causado por uma força da natureza, enquanto o caso fortuito já decorre de uma ação que tem nexo de causalidade de uma feitura humana, vamos dizer assim, de uma construção humana. Bom, para explicar, então, deixar claro para essas pessoas, é possível buscar uma reparação por meio do judiciário por conta de tudo isso que foi perdido durante uma tempestade. Sim. O acesso judiciário, hoje, ele já foi difícil, mas hoje eu posso falar que até mais que amplo, ele tangencia a banalidade, de tão fácil que é entrar com a ação no Poder Judiciário. Se não tiver condição de contratar um advogado, o defensor público vai ver. Um advogado que atue gratuitamente, o Estado paga, pelo menos aqui em Minas Gerais é assim. As pessoas que, vamos supor, a defensoria não tem condição de atender todo mundo, ele pega um advogado particular, o advogado particular pede aquilo que a defensoria tem. O que é? Justiça gratuita. Ele não tem que pagar custas, não tem que pagar honorários, não tem que pagar sucumbência. O senhor mencionou algo interessante que eu até queria destacar. Para esses casos especificamente, próximos de nós principalmente, no município de Raposos, como vimos, é possível então que esses moradores que perderam suas casas, sofreram inúmeros danos, possam se unir, se organizar para poder buscar uma reparação? Claro, ação coletiva. Através de uma ação coletiva, através de uma ação civil pública, movida pelo Ministério Público, em vários meios, ação popular, movida por qualquer, um monte de coisa, que teve prejuízo a patrimônio público, teve toda sorte de prejuízo. Principalmente o maior de todos, que foi a perda de vidas humanas. O senhor mencionou essa possível imprevisibilidade, e aí eu pergunto, o Estado, o poder público, eles têm obrigações aí, ou deveres, no que diz respeito a proteger ou talvez até evitar danos causados por forças da natureza, tragédias desse tipo? Por isso que eu falei, eu relativizei a questão, Falei assim, sobre a certa previsibilidade. Porque então, tem coisas que são totalmente imprevisíveis. Por exemplo, aquele tsunami, Nunca houve. Não que ele era previsível. Quando? Não se sabe para quando, não é? Nunca existiu. Ele era teoricamente previsível. Agora, tem coisas que acontecem de tempo em tempo. Os furacões nos Estados Unidos, por exemplo, você citou, eles têm nomes. De tão previsíveis que eles são. Eles têm nomes. Tá vendo aí o Edna, Daqui a pouco a Edna volta, Aí todo mundo já se prepara para receber. De tão previsível que é. Agora, com o poder público, a gente sai da responsabilidade que é chamada subjetiva, que é essa que depende da culpa, para responsabilidade objetiva. Ou seja, ela não depende desse elemento subjetivo. Precisa haver nexo de causalidade e prejuízo. Agora a gente tem que entender o seguinte, no caso não houve ação do Estado, tá certo? A ação foi o quê? Força maior. A força maior, ela é uma excludente da responsabilidade. Olha só que coisa. O Estado fez, nada foi feito. O poder público fez nada. Houve a chuva. A ação foi, então, força da natureza. Ela é uma das excludentes de responsabilidade. Tanto o caso fortuito, quanto a força maior. Agora, se essa força maior, que é excludente de responsabilidade, ela é previsível, olha só como é que as coisas mudam. Aí, vai analisar se teve omissão. A omissão, essa tem que ser culposa. Essa tem que ser por
vamos dizer assim, imperícia, ou imprudência, alguma coisa mal feita. Por exemplo, uma obra que deveria ter sido realizada e não aconteceu? Ou uma obra que foi realizada e não poderia. Claro, 2 exemplos. Para a gente encerrar, queria fazer uma perguntinha para o senhor. Pensando nessa possibilidade de as pessoas se organizarem ou buscarem o judiciário individualmente, é preciso apresentar provas desses danos que sofreu? Como é que a pessoa vai comprovar alguma coisa se ela perdeu muita coisa ou perdeu tudo por conta daquela tempestade? A priori, em primeiro momento, em primeira análise, ela tem que ser provada. Você tem que falar assim, olha, eu tinha uma televisão e mostra a nota fiscal. Eu tinha uma... Só que em alguns casos excepcionais, ela pode ser presumida. Tá certo? Quer dizer, como é que você fecha os olhos ao fato de que você viu ali uma casa sendo arrastada? Bom, você tem que presumir que naquela casa tinha cama, tinha geladeira. Concorda? Você vai ter que mostrar a nota fiscal desse negócio todo. A prova testemunhal poderia ser aceita também de vizinhos? Não, eu acho que isso é fato notório. Depende de prova. Agora, uma coisa que causa abalo psíquico, tá certo? Isso é dano moral. Isso causa dano moral. Isso tem que ser indenizado. Com tantos esclarecimentos, agradeço a sua presença, doutor Michel. Muito obrigado. Eu que agradeço, Eduardo, essa oportunidade de vocês confiarem em mim para tentar traduzir aqui para o povo da melhor maneira possível para os nossos ouvintes, que nós vivemos é para eles. Tá ótimo. Muito obrigado. Viu?